E ainda sobre a nossa saúde, o número de mortes por gripe no Brasil praticamente triplicou neste ano no país. São Paulo registrou hoje os maiores números de novos casos e mortes por Covid-19. A Fiocruz alerta que existe uma possível retomada de aumento do número de casos e óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Bom, para esse nosso PDM, ao invés de utilizarmos um banco de dados já disponibilizado, nós tivemos que fazer um agregado de dados do DataSUS, do IBGE e também do INMET, Estação Meteorológica Nacional. Basicamente, todos esses dados agregados deram um total de 10.193 megabytes de dados brutos, o que assustou o Colab. A nossa sorte é que o VS Code e o SQLite conseguiram dar conta do recado. A parte ruim é que a gente teve que fazer o nosso próprio banco de dados. Bom, basicamente trouxe vocês aqui para o repositório do projeto para conseguir mostrar como que estão a criação e a filtragem do banco de dados. Basicamente está aqui nessa pasta montar banco. Aqui você consegue ver alguns CSVs, mais ou menos nesse estilo de arquivo aqui, todos bem parecidos, mas o mais importante é a tabela Relational Query, esse código que define como é que está o nosso banco. Basicamente ele é composto pela tabela de sintomas, a tabela de cidades, a tabela de estações meteorológicas no caso, a tabela de climas, onde tem todos os dados climáticos por dia que foram tratados, e a tabela de CRG, onde nós temos todos os dados 2013 e 2018 de dados de síndrome respiratória. Para o tratamento dos dados, optamos por remover as linhas com dados faltantes ou nulos. Além disso, tivemos que fazer uma transformação de todos os nomes e valores para que fossem padronizados tanto na SRG quanto nos dados climáticos e nos dados de cidades. Com os dados extraídos, a gente partiu para pré-processamento. O primeiro passo foi associar para cada uma das cidades as estações climáticas que estão nela. Para isso, a gente verificou quais estações existiam em um raio de 25 km das cidades. O próximo passo foi associar o clima para cada uma das cidades utilizando a relação das estações. Então, a gente pegou o clima diário das estações que estavam na cidade e tirou a média delas, para obter o clima da cidade. Após, a gente utilizou a tabela da SRG e a tabela de cidades para conseguir obter a quantidade de casos pela população. A gente considerou um caso todas as entradas da tabela de SRG que tinham febre, tosse ou garganta, contou elas e dividiu pela população. Com a tabela de clima por cidade e a tabela de casos, a gente pode montar a tabela final do dataset, em que tinha o clima e casos, então os casos para a população e os dados climáticos em um período de 24 horas. A gente dividiu essa tabela entre o dataset, entre várias partes dele, com 10% conjunto de teste, com 56% conjunto de treino, com 14% conjunto de validação, com 16% conjunto de treino para um ensemble e com 4% conjunto de validação para um ensemble. Esses são os logs gerados dos treinos das redes neurais. Ao menos que indicado ao contrário, a perda utilizada foi o erro quadrático médio, o otimizador foi o ADAM, e a função de ativação foi a hello. Os três treinos modelos são redes neurais totalmente conectadas. Depois, como os nossos dados possuem uma relação temporal, a gente tentou treinar uma LSTM, a gente tentou trocar o otimizador para utilizar o SGD, depois a gente tentou trocar a função de ativação dos neurônios comuns para utilizar a sigmoide, a gente tentou também colocar duas camadas da LSTM juntas, a gente tentou trocar a função de perda para utilizar o erro logaritmo quadrado médio, e por fim, a gente tentou tirar as entradas nulas da coluna objetiva dos dados. Quando a gente olha a métrica do erro quadrático médio, a gente consegue perceber que todos os modelos parecem ter otimizados muito bem, e quase todos eles não possuem muito overfitting, como a gente consegue ver pela linha contínua, que é os dados de treino, e a linha pontilhada, que é os dados de validação. A gente acredita que isso é porque o conjunto de dados possui muitas entradas nulas, e talvez isso possa ser resolvido agrupando os dados por semanas.